Mestre Jesus, amigos espirituais, nesta noite tão agradável, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nossas casas, aonde quer que estejamos, no intuito de melhor aprendizado acerca de nossa doutrina. Desta forma, pedimos à espiritualidade amiga, prepostos do Cristo, toda a intuição, todo o conforto, para que possamos melhor compreender o que é que hoje vai ser discutido. Que a espiritualidade amiga também possa orientar, fortalecer nosso querido amigo Max, que vai proferir suas palavras, para que a mensagem do Cristo seja passada da forma mais completa e amorosa que podemos perceber. Muito obrigado, fica conosco. Boa noite, queridos amigos que nos acompanham pelo canal do nosso Centro Espírita Instituição Caminho da Luz. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez, num domingo, à noite, fazendo o nosso bate-papo. Agradecer a presença daqueles amigos que aqui já estão fazendo seus comentários, mas também pedindo para aqueles que não forem inscritos no nosso canal, que se tiverem interesse, por favor, considerar se inscrever nessa nossa plataforma para receber as nossas notificações. E também, caso esteja achando interessante o bate-papo, a nossa conversa de hoje, que possa colocar um joinha para cima aí. E também, se não estiver achando bom, põe um joinha para baixo, que não tem problema nenhum. Antes da gente começar, gostaria de só deixar aqui alguns recados, na verdade, 2 recados. O primeiro deles é que a evangelização e a juventude do Centro Espírita Instituição Caminho da Luz, elas continuam acontecendo nos domingos, de forma virtual. Então, se você tem interesse em participar, ou tem algum jovem ou algum adolescente que também tem interesse em participar da evangelização, da mocidade, na verdade, da juventude, é só entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, que está aqui embaixo, que o pessoal vai entrar em contato para poder disponibilizar aí os contatos, né, a possibilidade da participação no domingo. E o segundo aviso é que nós estamos aqui no bate-papo, então é muito importante para a gente, nos acrescentará demais as perguntas que forem deixadas por vocês aqui no nosso chat, nos nossos comentários. E já dando as boas-vindas aqui para o nosso amigo Max, gostaria de agradecer muito sua presença, Max, que é o Max Lano, que é um trabalhador espírita da Federação Espírita Brasileira, um palestrante e um estudioso da doutrina espírita, um grande divulgador da nossa doutrina. Max, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Olá, André, boa noite a você, boa noite a todos que nos veem e nos ouvem. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês para conversar de assuntos tão edificantes como esses que são objeto do nosso bate-papo. Que Deus nos ajude e nos ampare para que tudo transcorra segundo a sua vontade. Amém, assim seja. Bom, vamos só dar uma boa noite aqui para o pessoal. O Edmar Brito já chegou, nosso amigo Edmar. Boa noite, Edmar. Senhor Munir, boa noite, querido senhor Munir. Yasmin, muito boa noite. Dona Badia também. Está pedindo que Deus o ilumine, Max. Obrigado, Dona Badia. Obrigado. Ana de Paula, nossa querida amiga, boa noite.
Obrigado por mais uma noite, nós agradecemos também, não é? Boa noite, dona Margot, querida amiga, Anaílde também, família Brito aqui sempre em peso, participando aqui com a gente. Carol, querida amiga, dos nossos estudos, boa noite. Um abraço ao Rubens Santos e também ao senhor Virmoel, nosso querido amigo. Rose, boa noite, como você está? Muito bom também estar contigo aqui nesta noite. Sou Roberto Mota, boa noite. Thalita Freire, como vai? Nós estamos com vários comentários. E boa noite, Tânia Mara, tudo bem? Boa noite. Que aproveitemos e apliquemos, né? Aprendamos um pouquinho aqui sobre o despertar de Paulo. A gente coloca isso na nossa vida, né? Sou Fernando, lá de Portugal. Sou Fernando. Muito boa noite, muito bom tê-lo aqui conosco. Que Deus nos abençoe. E Dona Cândida, nossa querida amiga, que também nos acompanha. Então, feitas aqui os cumprimentos para os nossos amigos aqui, deixo agora a palavra com você, Max, para você assumir aí e que tenhamos uma excelente noite. Daqui a pouquinho a gente já volta. Obrigado, André. Vamos então conversar um pouquinho sobre esse personagem da história bíblica tão forte que é Paulo, né? E nós nos perguntamos, por que estudar o despertar dele? É importante estudar porque Paulo, antes de ser o Paulo, ele foi o Saulo, conhecido como perseguidor de nossos queridos cristãos primitivos. E, obviamente, a sua transformação foi uma transformação forte, não instantânea, como no caso de Maria Madalena, mas foi uma transformação que foi aos poucos, né? E o nosso querido Emmanuel ampliou o que nós conhecíamos de Paulo através de Atos dos Apóstolos, no seu livro magistral, que recomendamos a todos que ainda não estudaram, se já leram, estudem, se não leram ainda, leiam, que chama Paulo e Estevão. E lá em Breve Notícia ele nos conta que o melhor e mais sincero desejo dele era recordar as lutas, as difíceis e ásperos testemunhos que esse coração de um Paulo que levantou das lutas humanas para seguir os passos do mestre num esforço incessante. Vamos ver uma história de 30 anos aproximadamente, desde que ele se encontrou com Jesus. Então, ele mesmo falou, quando estava entre nós em suas cartas, um legado maravilhoso, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou o carnal, vendido sob o pecado. Nós estamos diante de um personagem, pessoal, que é semelhante a nós, é humano. Ele sabia da sua realidade, das suas fragilidades, das suas dificuldades, mas teve aquela força de permanecer no caminho sem nunca arredar os pés. Não que ele não tenha tido fraquezas, teve, quantas vezes ele fez pressa pedindo ajuda, mas ele lutou incessantemente até o seu último dia aqui entre nós. Por isso, levantar das lutas humanas, que Emmanuel nos diz, significa, nós somos carnais, ele também era. Seguir Jesus é a lei espiritual. Ele começou a ir atrás de Jesus quando realmente compreendeu por que Jesus o buscava. E depois, num determinado momento de sua vida, ele dirá isso: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Veja a luta íntima que esse homem era, um homem, não era um ser melhor, vamos chamar assim, do que os outros. Ele fez o que era de melhor, o seu esforço. Ele tinha uma luta íntima, ele queria fazer o bem e acabava, às vezes, fazendo o mal, como ele mesmo declara na sua carta aos Romanos. Então, fazer o bem é um esforço incessante, pessoal, que nós todos precisamos fazer. Daí porque estudar esse profissional de Jesus aqui na Terra, né? Ele dizia assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em carta aos Romanos, colocando a sua situação de humano, a situação de dificuldade, de morte, lutas humanas que todos nós temos que seguir. Paulo, portanto, é um modelo humano que nós devemos seguir, porque ele seguiu Jesus e venceu. Se nós queremos seguir Jesus, temos um referencial: Paulo. Agora, Emmanuel irá comparar, ainda nesse breve notícia, que é certo que o inesquecível tecelão, que era Saulo, trazia o seu ministério divino. Mas ele faz uma pergunta para nós, e eu achei interessante a gente trazer aqui para analisar. Quem não estará no mundo sem um ministério de Deus?
Olha o que Emmanuel está falando. Não importa se é Paulo, não importa se seja quem for, cada um de nós tem um ministério perante Deus. E cumprir o ministério que nos foi legado é nosso dever. Todos os homens menos rudes, aqueles que ainda estão no estágio mais instintivo, menos sentimento, que são os rudes, todos eles, todos os outros, exceto eles, foram convocados pessoalmente para o serviço de Jesus. Por isso que ele disse, o próprio Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O convite requer que nós neguemos a nós mesmos e façamos o que fez Paulo, sigamos e cumpramos o que é de nós esperado. Diz ainda Emmanuel que as formas desses convites de Deus podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. E a maioria de nós, infelizmente, resiste ao chamado generoso do nosso Senhor. E Emmanuel vai concluir que Paulo, dando um exemplo para nós, ouviu, negou a si mesmo e arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Portanto, Paulo aceitou o convite de Jesus. Seguiu, tomou a cruz e negando-se. Então, Paulo, gente, é sim um exemplo humano que venceu. Nós precisamos compreender que ele lutou, como todos nós lutamos contra as nossas próprias tentações íntimas. Olha para você um exemplo. Quando tinha mais ou menos 14 anos que ele tinha visto Jesus, ele relata em uma carta aos Gálatas um período que passou para que ele chegasse a algumas conclusões. Ele diz assim: depois de passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Ele tinha passado 14 anos de lutas. Quem conhece a história dele, seja pelo Atos dos Apóstolos, seja ampliado pelo livro Paulo e Estevão, irá saber quanto ele sofreu. Agora ele chegou a dizer, 14 anos depois de tudo isso, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. Então veja a transformação desse homem, desde o despertar diante de Jesus na estrada de Damasco, até o momento em que ele, literalmente, depois de 14 anos de esforços incessantes, passa a ser aquele que vive não mais por si mesmo, mas pelo Cristo. Exemplificando o próprio Cristo que dizia que não vivia para si mesmo, mas pelo Pai. Ora, se Paulo já vivia por Cristo, automaticamente ele também vivia pelo Pai. Então a conversão se efetivou não por instantaneidade. A aproximação com Cristo despertou, mas a transformação se deu à custa de muito esforço, de muita força de vontade no convite que lhe fora feito. Por isso Emmanuel nos convida a todos, e é por isso que estamos aqui trocando essas ideias conosco aqui juntos. Entre Paulo e Jesus, disse Emmanuel, havia um abismo, e de fato havia. Ele matava cristãos antes de conhecer o próprio Senhor. Que o apóstolo soube transpor, então um abismo que o próprio Paulo soube transpor em decênios de lutas redentora e constante. Então uma luta que ele travou intimamente e com o mundo. Por isso que ele chegou a dizer em determinado momento que ele era um sujeito que dava muito trabalho para si mesmo, queria fazer o bem e não conseguia, mas ele conseguiu depois de 14 anos fazer uma nova avaliação e conseguir um novo resultado, porque ele agiu com vontade e esforços incessantes. Mas, gente, nós estamos falando aqui do despertar dele. Como é que Paulo acordou para Jesus? Como é que ele foi envolvido para poder mudar completamente o seu ponto de vista, sair de um doutor da lei respeitado para ser completamente perseguido pela própria igreja que ele professara antes? Como é que foi essa convocação? E essa convocação foi suave inicialmente. Jesus fazia os convites quando ele foi à Casa do Caminho e conheceu Estevão, quando ele começou a sentir o poder daquela fala de Estevão, mexendo intimamente com ele, mas um orgulho de Moisés não aceitava, ele defendia Moisés de forma muito incisiva, ele não aceitava de jeito nenhum aquelas palavras, ainda que elas mexessem dentro dele. Semelhante a muitos de nós, muitas vezes as coisas tocam, mas a gente fica preso ao que a gente se enveredou ao longo de toda a vida, não que aquilo que a gente fez tenha sido ruim, como ele, por exemplo, seguiu Moisés e era um fiel seguidor de Moisés e muito bom. Tanto é assim que quando Estevão estava à beira da morte, virou para sua irmã e disse, se ele faz isso por Moisés, imagina o que ele não vai fazer
quando ele conhecer Jesus. Então ele era uma pessoa de muita força naquilo que ele abraçava, aquilo que ele esposava como ideia. E a ideia dele era Moisés. Então isso fechou dentro dele as possibilidades dele conhecer Jesus pelos caminhos suaves, sem saber por quê, a resignação e a doçura do nosso agonizante Estevão, de alguma forma, causava um estremecimento no coração dele e alguma coisa dizia para ele que aquilo estava errado, mas ele não voltava atrás, porque ele não se dobraria a questão por uma questão de sentimentalismo, como ele mesmo colocou para si mesmo. Isso era sentimentalismo na ideia dele. Ora, muitos de nós também acham que devemos ser corajosos, firmes, durões, não podemos ser aquelas pessoas sensíveis. Não, é o contrário. Quanto mais sensível ao outro nós formos, mais nós estamos nos aproximando da vida, que é a vida verdadeira. Mas ele irá fazer esse encontro irresistível com Jesus, quando ele então estava já tocado. De alguma forma ele estava inquieto, ele tinha perdido a paz. Em dado instante, conta-nos o Emmanuel, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sentiu-se envolvido por luzes diferentes de tonalidade solar. E ele estava chegando perto de Damasco já, e todo mundo conhece essa passagem, nós vamos aqui apenas trazer para poder colocar elementos para a nossa apreciação. Ele vê surgir a figura de um homem de majestática beleza. Imagina a cena que Paulo apreciou, só ele, com os olhos espirituais, dando a impressão de que descia do céu ao seu encontro esse homem majestoso. E esse doutor de Tarso contemplava com espanto profundo, e quando, numa inflexão de voz inesquecível, o do desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta foi a fala de Jesus direta a esse espírito, como Jesus chamou de vaso escolhido. Esse momento, imagina o magnetismo das palavras de Jesus caindo diretamente no coração de Saulo. Aí aconteceu de fato o despertar. O despertar dele foi instantâneo, mas o transformar, como nós falamos, não, levou tempo. E ele vai perguntar: quem sois vós, Senhor? Veja que ele já reconhece aquele ser majestoso como Senhor antes de saber que era o próprio Jesus. Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, Emmanuel nos conta que Jesus respondeu: eu sou Jesus. Gente, imagina o choque desse homem quando ele está se vendo diante desse ser majestal, esse ser que já está transcendendo qualquer condição humana que se possa fazer comparação, e ele perseguia esse ser matando os seus seguidores. E quando esse ser diz que era o próprio Jesus, imagina o choque desse homem. Dá para imaginar a dor que ele deve ter experimentado por dentro. Quis, mas não conseguia falar ao Messias, porque ele estava contrito, com o espírito sinceramente arrependido, mas dilacerado. E isso tudo, gente, embargava a voz. Ele não conseguia falar. Era uma situação muito constrangedora para ele e ao mesmo tempo muito alegre, porque ele estava acordando para a realidade da vida. E aí ele notou que Jesus se aproximava e contemplava ele com carinho, que era impressionante. Chegou a tocar os ombros dele, conta-nos Emmanuel, com uma ternura, gente, e vai usar aquele tom de inflexão paternal que tinha Jesus quando se dirigia às suas ovelhas. Não recalcitres contra os aguilhões. Por que recalcitrar contra os aguilhões? Porque ele estava sendo cutucado. O aguilhão é isso, é um cutucão da vida, que às vezes é mais forte ou menos forte. E você teimar contra esses cutucões que estão te chamando para acordar, é teimar, é recalcitrar. E Jesus está falando para ele: meu filho, não faça isso, eu estou te chamando há tanto tempo. Estevão, os movimentos que você esteve na Casa do Caminho, o contato que você teve com os cristãos, tudo isso foram chamados que você sentiu por dentro, mas não se dobrou, teimou. Saulo compreendeu, diz Paulo, diz o nosso Emmanuel, que desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte a meditação de novos ensinamentos. Veja que o dia que ele conheceu o Estevão, nunca mais ele passou a ter aquela paz suposta que ele tinha, a paz externa, que era a paz de ser um doutor da lei.
Ele perdeu tudo isso porque intimamente ele estava vazio, aquele tão famoso vazio existencial que nos remete a buscar a nós mesmos, fora de nós mesmos, e esse fora de nós mesmos, no Senhor da vida. Cristo chamara o Paulo por todos os meios e de todos os modos, mas ele não ouviu. E aí ele consegue tomar controle sobre a sua voz, desembarga e diz: Senhor, que queres que eu faça? Amigas, amigos, esta frase é uma das mais importantes que eu penso para a minha vida pessoal. Porque eu já conheço Jesus, eu já sei quem ele é, eu sei o que ele representa para a nossa humanidade. Mas será que eu sei o que é que ele quer que eu faça para a obra que ele gerencia, a obra que ele conduz, a obra que ele espera que nós sejamos co-criadores dela? Essa é a pergunta que nós todos precisamos fazer, porque todos nós podemos, com certeza, chegar à conclusão que de alguma forma nós estamos despertos. Do contrário, não estaríamos aqui conversando sobre esse assunto. Agora, estarmos despertos é uma coisa, transformados é outra. Porque o dia que eu descobrir o que quer Jesus que eu faça, eu estarei transformado quando eu começar a fazer. E como eu consegui dizer, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, como disse Paulo. Minhas amigas, o nosso breve contato é para isso mesmo. São breves reflexões para que nós tenhamos o nosso próprio despertamento. Como é que ocorre o nosso despertamento? Olha só, diz o nosso querido Allan Kardec. Está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, porque ambos são a mesma coisa, disse ele, pela sua transformação moral. O que é transformação moral? É aquela mudança íntima, que você sabe intimamente que você já não é mais o mesmo. Eu, pelo menos, estou falando por mim, com a minha experiência pessoal, compartilhando convosco. Quando eu conheci a doutrina espírita, um mundo se abriu para mim. Quando eu conheci, não de fora, quando eu me envolvi com ela, estudei e consegui as respostas que tanto me inquietavam as perguntas a elas, e consegui encontrar paz e rumo para a minha vida. E desde então eu sei o que eu tenho que fazer e me esforço para dar conta de fazê-lo. Portanto, transformação moral é quando você reconhece que você não é um ser do mundo, ainda que viva no mundo. Você é um ser espiritual que vive no mundo para fazer o mundo melhor e, ao mesmo tempo, aprender novas opções de vida neste mundo. É por isso que o momento em que a gente reconhece que não é mais corpo, mas espírito, é o momento da transformação. E essa transformação, ela é importante porque ela é única em cada um. Cada um sabe quando ela acontece. Mas Allan Kardec diz que não basta a gente ficar desperto com esse conhecimento, com essa transformação íntima. Não basta a gente permanecer nessa condição, nesse estado de meditação indefinida, aquela meditação íntima, como muitas pessoas vivem, como se fossem agora isolados do mundo e têm que estar em contato com Deus, mas não vivem a vida com os outros. E isso não é suficiente. Porque pelos esforços que você faz, você vai ver que antes de viver com os outros, muitas coisas em você, em mim, em nós, precisam ser reformadas, corrigidas, mudadas as direções. Há muitas tendências que nós trazemos que são fortes. E Kardec diz que para nós agirmos na direção de cumprir aquele convite, de fazer o que espera o Senhor, nós vamos fazer esforços para domar essas nossas más tendências, para domar essas nossas, vamos dizer assim, experiências antigas de homens e de pessoas de outras encarnações que não conheciam a sua verdadeira razão de viver, que ainda prevalecem nos impulsos, naquelas, vamos dizer, condições automáticas em que prevalece aquele homem velho, aquela pessoa velha que éramos, e não essa pessoa nova que queremos construir. Como diz Paulo, todo bem que eu quero fazer, eu acabo fazendo mal. É por causa disso, por causa dessas más inclinações, essas tendências que nós, por muitas vezes repetido, essas
operações lá atrás, nas encarnações anteriores, elas se tornaram hábitos e elas nascem por impulso. E nós temos que mudar esses hábitos, fazendo com que nós controlemos esses impulsos primitivos, que não são agora de nossos interesses, e possamos construir novos impulsos de fazer o bem. Por isso, Paulo foi para nós uma referência muito grande, porque ele também passou por essa fase. Fazer o bem para si mesmo, conseguir impulsionar de maneira que ele reflita o bem por onde ele for, não deixar o mal que em nós está instalado ir para fora de nós em direção aos nossos companheiros de jornada. Paulo fez isso. Mas Paulo também fez ao mesmo tempo, e todos nós também devemos fazer, não devemos ficar agora só cuidando disso, isolados do mundo, não. Nós precisamos fazer isso ao mesmo tempo em que lidamos com os outros do mundo. Porque, gente, qual é a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. A lei é uma só para todo mundo, independente de ter religião, de não ter religião, de ser da religião A, B ou C. A lei é uma só. Nós precisamos viver uns para os outros. E fazer o trabalho em si próprio foi o primeiro dever. Ninguém pode dar o que não tem. Mas não é esse o trabalho único e isolado. Ao mesmo tempo que eu vou trabalhando em mim, eu preciso já fornecer ao outro o que eu já tenho em mim, que o outro ainda não tem, que eu possa compartilhar, que eu possa ceder, que eu possa, de alguma forma, ajudá-lo no seu processo de crescer para o Pai. Então, a análise é muito clara. Eu preciso sair de mim. Ninguém vive isolado no mundo. Se nós prestarmos atenção, nós todos dependemos uns dos outros, conscientes ou não disso. Então, você viver isolado um do outro, ou buscar esse caminho do isolamento, pensando só nas suas necessidades das pessoas mais próximas a você, é uma forma de manifestar ainda a distância que nos encontramos do nosso Pai Celestial que nos espera. Enfim, nós vamos sair de nós mesmos. Nós vamos sair de nós mesmos e encontrar-nos no outro, no próximo. Foi o que João disse na sua carta universal, lá no capítulo 4, ele diz assim: pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? É um corolário, né? Nós não podemos amar a Deus se não podemos amar nossos irmãos. Se nós não amamos nossos irmãos, nós não amamos a Deus. Se nós não amamos a Deus, não amamos o irmão. Então, não há como. O irmão é a ponte para Deus. Temos que passar pelo amor ao próximo para chegarmos ao amor a Deus, em definitivo. À medida que nós vamos amando ao nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos amando ao nosso Pai. E isto vai fazendo cada vez mais nós e o nosso próximo se aproximarmos do nosso Pai. Por isso, fazer o trabalho ao próximo é lei. Nós não estamos fazendo favor quando fazemos isso, nós estamos cumprindo o destino a que fomos criados. Amar-nos uns aos outros, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros nos façam. E isso por quê? Porque se prestarmos atenção, hoje podemos estar aqui numa condição de saúde boa, podemos estar aqui numa condição de paz, de tranquilidade, numa família harmônica, com amigos. Hoje podemos estar assim. Mas eu pergunto, amanhã, qual de nós é capaz de dizer que amanhã não seremos alcançados por um testemunho difícil que precisaremos enfrentar e arregimentar forças e pedir ajuda aos que nos cercam para que nós possamos conseguir levantar-nos com apoio deles? Hoje nós estamos na condição de poder ajudar. Amanhã, talvez, sejamos aqueles que precisamos ser ajudados. E como disse Jesus, se nós já sabemos que hoje é dia, caminhemos, porque quando chega a noite, podemos tropeçar e cair. Fazendo analogia com esta frase, se nós já estamos hoje na condição de poder ajudar, não fazer é esperar a noite chegar, quando nós precisaremos de ser ajudados, e se não ajudamos, como podemos esperar ajuda? Então lembremos dessa história de Paulo para encerrarmos, e vamos lembrar com Jesus, porque esse convite ele aceitou de forma lúcida. Se queres vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a nossa realidade, pessoal, a realidade de cada um de nós, negar a si mesmo, já não sou eu quem vivo. Essa deve ser a nossa meta, o nosso desafio íntimo. Tomar a cruz, carregar
aquilo que nós precisamos carregar, que faz parte do processo evolucionário, mas que também faz parte do processo depurador. Os erros que lá atrás nós cometemos, precisamos agora reajustar e segui-lo nessa condição de dificuldade ou de facilidades. Segui-lo tanto na hora das coisas fáceis, quanto na hora das coisas difíceis, a que todos nós, mais cedo ou mais tarde, somos alcançados. Então é isso, pessoal. Espero que tenhamos contribuído com esse apanhado que fizemos, para que possamos conversar um pouquinho sobre a história desse enorme, grande espírito que é Paulo. Está contigo, André. Muito obrigado. Ô, Max, eu que agradeço por essa introdução quase que completa, né, acerca do personagem Paulo de Tarso. E vamos aqui abrir para algumas perguntas. Mas antes da gente começar a perguntar, para a gente conversar, gostaria aqui de dar boa noite, o pessoal que chegou aqui agora. O Inácio, boa noite. Um abraço especial aí ao Max. Um abraço também, boa noite. Dona Edna, Conceição, a Elza, a Gabriela, boa noite. Suelene Lacerda, tudo bem? Boa noite. Querida amiga Rossana, boa noite, amigos. Boa noite, amiga. Abraço a todos aí. Abraço também ao Alexandre Freitas e a toda a família. Boa noite. A Graciane também nos está nos desejando aqui a paz de Cristo, Jesus. Muito obrigado, Graciane. Um abraço aqui para o senhor Genésio, para a Graziela. A Zenir nos diz aqui que maravilha essa explanação, sublime esclarecimento para os nossos corações. Valeu, Max. Obrigado. A Janete, lá dos Estados Unidos, mandando um abraço, boa noite. Um abraço a todos aí também, da Carolina do Norte. Acho que é, né, Janete? Boa noite. E aqui, Maurício está mandando um abraço também em nome da dona Eurides, nos mandando congratulações aqui. Muito bom. Bom, Max, achei muito interessante quando você coloca aquele momento, né, em que Saulo ainda, né, se encontra com Estevão, né, e vê a força daquele espírito, né, e a humildade, a tolerância, né, e a própria sabedoria de Estevão, e a partir daquele momento ele fica inquieto, né, ele fica pensando um pouco melhor, né, não se encontra, né, confortável a partir daí. Então, a pergunta é, será que essa inquietação da alma que a gente sente muitas vezes, né, no nosso dia a dia, pode representar algum chamamento ou alguma coisa assim, para nós que não somos, não estamos na envergadura ainda de Paulo de Tarso, Max? Então, André, as inquietudes íntimas são exatamente um sinal de que algo não está bem. Porque se você está em paz consigo e com Deus, a sua vida é natural, ela transcorre sem nenhum solavanco, mesmo nas dificuldades, quando você atravessa as dores acerbas, que todos nós às vezes precisamos passar, você passa com aquela serenidade, com aquela mansuetude, o seu contato com o mundo é manso. Mas quando você tresvaria, seja nesta encarnação ou em outra, em que há problemas em que você intimamente, mesmo que você não consiga articular esse raciocínio lógico, você sinta que algo está te constrangendo, te fazendo uma constrição íntima, você sabe que tem alguma coisa que não está certa. Então isso seguramente deve levá-lo, após uma experiência como essa de Paulo, a não esperar o encontro com Jesus na estrada de Damasco em nossa vida, já acordar para isso enquanto nós estamos sendo chamados pelo caminho suave. Porque quando vier o caminho duro, que muitas vezes são as dores muito fortes, que nos fazem ter certeza de que a vida não é aquilo que pensávamos antes, ainda que teimávamos com aquelas inquietudes, a gente percebe que agiu com inteligência em ouvir a voz íntima. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a inquietude é um sinal de que você precisa fazer alguma coisa para se mudar,
porque algo não está bem em você, e esse algo está sinalizando que você precisa corrigir isso, e você só corrige isso fazendo a velha e antiga frase do Evangelho: o amor cobre a multidão de pecados. Ora, como é que eu vou acabar com essas inquietudes? Eu vou fazer o bem, porque toda vez que eu faço o bem é uma questão de aritmética básica, é o menos um e o mais um. Você faz um bem, anula o mal. Então a sua inquietude vai diminuindo na mesma direção, na mesma razão do que a sua busca de cumprir o teu dever, fazer ao outro que você gostaria que o outro fizesse a você, seja o mote da sua vida, o tempo todo, onde você estiver. Não, você não precisa sair em comitivas sociais, ir para uma determinada localidade para poder ficar ali trabalhando naquele trabalho social específico. Não, isso é o dia a dia, é o seu viver com o seu companheiro de casa, de trabalho, de rua. Onde você estiver, você precisa ser, como Paulo usou essa expressão, carta viva. As pessoas que olham você, leem, essas pessoas conseguem ler o Evangelho, porque os seus atos, as suas palavras, o seu modo de ser expressa a vivência com Jesus. Então, isso é um trabalho que Paulo, com 14 anos, fez a análise. Nós podemos fazer, por exemplo, já tem algum tempo que eu tenho uma análise diferente do que eu tinha quando eu comecei essa luta. Estou pronto? Está muito longe de poder falar o que o amigo Paulo falou, mais umas 15 encarnações, talvez eu chegue a pensar sobre isso, mas eu já sei que eu avancei e ainda tem muito que avançar. Então, essa análise que eu estou fazendo aqui intimamente e, obviamente, compartilhando com vocês, é uma análise que cada um de nós tem que fazer. Porque, perceba, a encarnação tem fim, a vida não, mas a encarnação tem fim. E nós temos um plano, um planejamento reencarnatório que nós produzimos lá em cima, como disse Paulo. Não temos envergadura do nosso querido Paulo, mas temos um plano diretamente com Jesus. E esse plano nós precisamos cumprir. Se voltarmos e chegarmos lá e observarmos que não cumprimos, veja que decepção. É o momento em que a gente sente aquele arrependimento que Paulo sentiu quando viu Jesus. Não precisamos esperar chegar lá. Reflitamos sobre isso. Perfeito, perfeito. E aí, nesse raciocínio, né, nessa sua visão que você nos apresenta aqui, muito interessante, a gente lembra muito de Estevão, né? Que o Estevão, ele já é apresentado as coisas de Jesus e ele já se tranquiliza, né? Ele já adota, né? Aquele jeito de viver, aquela forma de viver imediatamente, né? Então ele não se inquietou ao ponto como Paulo se inquietou, né? Então são caminhos diversos, mas dentro do mesmo despertar, né? Então, isso é uma coisa importante que você colocou, André, se me permite comentar. São histórias e perfis, vamos chamar assim, de espíritos diferentes. O Paulo, um espírito forte, um espírito varonil, né? Um espírito assim muito enérgico. O Estevão, o espírito de uma doçura, de uma serenidade, de uma condição assim tão leve, tão bondoso. Ou seja, provavelmente no processo evolutivo de Estevão, ele trabalhou melhor essas questões do sentimento, e Paulo trabalhou mais as questões da energia, da força, da inteligência. Ele falava 3 línguas naquela época. Uma pessoa fala 3 línguas na época dele, não é fácil. Então, assim, ele era um sujeito de uma capacidade intelectual fora de série, mas a parte do sentimento dele era ainda embotada, ele era resistente. A expressão que ele usou, não vou me dobrar esse negócio de sentimentalismo, é como se fosse assim, isso é coisa de menininho, isso não é coisa de homem que é homem não se dobra a isso. Então ele tinha essa história dele, já o Estevão não. Então quando o Estevão tomou contato com aquele pergaminho que Mateus escreveu, que o pessoal pensa que o primeiro evangelho não foi o de Mateus, foi. Só que o primeiro evangelho, obviamente, foi enriquecido, e que foi publicado, que a gente conheceu 60 anos depois, já tinham notas de Mateus que os seguidores, logo que Jesus seguiu para o plano espiritual, já usavam. E quando o nosso querido Estevão tomou aquelas notas de Mateus em suas mãos e as leu, foi o que você falou, aquilo calou fundo nele, porque ele já estava receptivo pela doçura de dentro que ele carregava. Ele já estava pronto para assimilar aquilo, e aquilo foi como se fosse, ai meu Deus, encontrei o que eu buscava. É semelhante a gente quando busca
o livro dos Espíritos e consegue entender o que queria dizer Jesus com certas passagens que a gente não conseguia compreender, ainda que a gente sentisse uma atração pelo Evangelho. Mas não entendendo, tínhamos dificuldades de seguir. Mas agora que entendemos, não temos mais dificuldade para seguir. Precisamos fazer o esforço para seguir, porque nós já não temos mais dúvidas. Então, o Estevão estava nessa condição, daquele que era apenas o contato inicial necessário para ele acordar. Vejamos um outro exemplo, estendendo um pouquinho, se me permite, o de Maria Madalena. Foi um momento só em que ela viu Jesus, acabou. Daquele dia em seguida, aquela inquietude veio nela e ela não conseguiu mais viver a vida que vivia. E ela vivia uma vida de uma personalidade importante naquela época, ainda que com fins não adequados, vamos chamar assim. E ela largou tudo e foi seguir Jesus. Então a transformação dela foi imediata e ela seguiu Jesus, inclusive depois que os apóstolos a abandonaram, ela foi cuidar dos leprosos, lá do Vale dos Leprosos, como era conhecido naquela época. Então são 3 personalidades que nós tomamos aqui, que mostram perfis evolutivos distintos. Cada um deles tem as suas histórias. Mas Jesus, vamos ficar bem atentos a isso. Jesus conta com todos eles. Cada tipo é um tipo certo. O que seria de Jesus se Paulo não tivesse sido o agente para atender as agentes, como era chamado, os gentios, né? Ele foi buscar seguidores para Jesus fora do que era chamado o campo dos hebreus ou dos judeus. Então ele foi buscar as pessoas que não conheciam religião alguma. Então ele tinha essa força. Talvez Estevão não fosse o perfil mais adequado, nem mesmo a nossa querida Maria, mas ele era. Então não nos preocupemos qual é o nosso perfil. Preocupemos sim em não dar as escondidas para essas inquietações e continuar levando a vida como se a vida fosse o que nós estamos fazendo. Sigamos. Perfeito. Então, isso vem da percepção, né? Que nós saibamos perceber, né? E cada chamamento é relacionado com o nosso poder, né? Com o nosso poder evolutivo, com o nosso nível evolutivo. Isso me lembra muito, né? E é importante compreendermos que Jesus ele sempre está disponível, né? O chamamento do Cristo, né, sempre está disponível para que a gente acesse. Né? Quando a gente lembra, né, a mulher com fluxo de sangue, né, tinha uma multidão ali do lado de Jesus, né, e só ela, dentre aqueles ali, acessa ao Cristo. Né? Para a gente também, eu acho que é importante a gente colocar, eu não sei o que você acha, né, Maximiliano? Porque muitas vezes a gente fica esperando que os sinais apareçam, né? Dentro do próprio espiritismo, a gente fica às vezes esperando que venha um conselho, né, da espiritualidade amiga, um conselho direto para a gente mudar ou pelo menos tentar nos despertar. Mas esse chamamento, acho que ele está aí, esperando que a gente abra os nossos ouvidos, né? Então, é preciso que a gente pare para refletir usando o raciocínio. Que sentido faria a vida se ela cessasse com a morte do corpo? Ora, quando a gente começa a refletir de forma lógica, racional, sem nenhum cunho religioso, a gente vai encontrar uma resposta sensata. Não faz sentido acabar a vida, porque senão valeria a pena fazer o mal, valeria a pena ser esperto, como se diz na vida, e passar o outro para trás, como a gente usa essa expressão até hoje na nossa sociedade, levar vantagem, como a gente ainda tem esse tipo de postura. Essas pessoas, no momento em que elas se derem conta de que isso não faz sentido, elas perceberão que de alguma forma o que elas estão fazendo, elas vão ter que reparar. E isso, se elas fizerem, elas vão perceber que o modo que ela está vivendo não está sendo compatível. E quando ela fizer isso, ela começa, a gente usar aquela expressão, ela cai em si. Ela se dá conta de que a coisa não está no caminho certo. Então aí, André, é a hora que ela tem que agir. Não basta ficar ali, ela tem que reconhecer, fazer a sua própria análise. Nossa, eu sou uma pessoa nervosa, eu preciso me acalmar. Nossa, eu sou uma pessoa sem paciência, eu preciso melhorar. Então ela começa a mapear a si mesma para se melhorar, mas ao mesmo tempo precisa mapear o seu redor, como ele pode servir no mundo em que ele foi colocado. Né? E ele começa aí, a partir daí, pelo natural despertar, buscar o caminho, a verdade e a vida. Agora, quando não faz isso, André, mais cedo ou mais tarde, o convite que começa suave vai se tornando mais forte.
até o momento que vem a dor excruciante, que coloca a pessoa de joelhos no chão, e aí ela não tem mais por onde sair. Ela é obrigada a olhar para si e ver como é miserável diante das forças do mais alto, como ela é pequena diante do todo, como ela é suscetível, tão frágil, como ela sozinha não pode nada. E precisamos disso, mais uma vez repito, precisamos chegar a esse estágio para poder acordar e agir? Não. Podemos trabalhar, nós temos evangelho, temos doutrina espírita, temos energia, por que não trabalhar? Perfeito, perfeito. Só mandando um abraço aqui também para Leila Carinhanha, que está lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Forte abraço. Um abraço, Lívia. Boa noite. Um abraço também para Gemina Santana de Souza e também para o Álvaro Euclides. Boa noite, Álvaro. Bom, Max, e dentro do que você acabou de falar, e que eu achei bastante interessante, quando esses chamamentos eles começam a ser um pouco mais, vamos dizer assim, mais duros, né? Os aguilhões mesmo, né? Nos cutucando para a mudança. E quando a gente, às vezes, se percebe miserável, né? Se percebe ainda pobre em espírito, me remete muito a esse transformar de Paulo, né? Que você falou muito bem, né? Da diferença do despertar para o transformar, né? E quando ainda Saulo, né? Depois de ter aquele momento com Jesus, ele se isola no oásis de Dan, né? E ali ele trabalha um negócio que eu acho muito legal, que é o perdão, né? Porque ele se encontra ali com Prisca e Áquila, né? Que foram perseguidos por ele, né? Então ali nós temos o trabalho do perdão, talvez indicando para a gente, né? Nesse momento que quando a gente se isola, né? E olha para si e se percebe ainda pobre em espírito, a possibilidade do auto-perdão, inclusive, né? Pra, a partir desse momento, caminhar, né? Então, qual que seria a sua sugestão, Max, para a gente conseguir tirar do despertar, que às vezes pode ser duro e às vezes nos mostrar que o caminho é árduo, tirar desse despertar, o transformar? Então, todos nós temos o nosso oásis de Dan, né? Ele precisou de 3 anos, Maria precisou de alguns dias para poder largar tudo. Isso, André, seguramente é pertinente ao fórum íntimo de cada um, né? A hora que a gente se dá conta dos nossos erros, dos nossos desacertos, e às vezes nesta encarnação temos, vamos dizer assim, desvios importantes. Por exemplo, alguém que tem assassinado outro alguém e que se reconheça nesse momento, agora, em outra situação, é claro que para ele vai ser um choque. Como ele poderá ressarcir aquele dano que ele fez, que ele não poderá mais trazer um corpo, né, de volta. Então são dramas íntimos que cada um carrega, desta ou de outras encarnações. As dessas encarnações são nítidos, as de outras encarnações repercutem em nosso íntimo e transcendem a nossa realidade. Então a gente precisa, nesse momento, como você usou a expressão perfeita, estamos aqui, somos passíveis de erro. Só não podemos mais errar com consciência desperta. Esse tipo de erro, como matar alguém, não é mais cabível. Enquanto eu era cego, falando em espírito, eu até posso admitir que tenho errado. Então, quando eu faço essa análise lógica, racional, sem proteção e nem sem fazer aquele cutucar, você errou, ou aquele processo de se imolar, não, nenhum, nem se proteger e nem se imolar, mas numa realidade lógica, racional, admitir que errou como qualquer um erra, e principalmente admitir que o erro pode ser reparado. Ah, mas você falou de morte, como é que eu vou reparar uma morte? Pensemos. Imagine que você comece a ajudar uma família que está com muita dificuldade financeira, em que os seus filhos moram numa localidade que você não tem acesso à água tratada, não tem acesso à alimentação mínima, não tem acesso a remédios. Algumas daquelas crianças podem estar morrendo por inanição, podem estar morrendo por falta de medicamentos básicos. Imagine se você começa a entrar nessa família e começa a suprir as necessidades básicas dela. Você evitará que uma dessas crianças morra, e uma dessas crianças crescendo
faz o papel daquele que você tirou a vida. Se você não tivesse estado lá, aquela criança provavelmente não viveria e você foi o agente responsável por ela viver. Então eu não posso trazer o outro que eu matei, porque Deus dará para ele um outro corpo e ele voltará a hora que Deus achar que deva ser. Nós conhecemos a lei de reencarnação. Mas eu posso dar ao outro que está aqui nas condições precárias, condições para se tornar dignas e decentes para ele conseguir viver esta encarnação com o mínimo de dignidade. Então eu posso interferir na vida dos outros, mudando os seus rumos com as minhas ações nesse caminho. Então ninguém pode dizer que não pode mudar. Eu devo me perdoar porque eu errei. Sim, eu sei que eu errei, mas eu devo reparar o meu erro. E a reparação somente com o bem. Somente o bem cobre a multidão de pecados. Então é essa linha, André, que a gente precisa adotar, fazer ao outro, buscar o outro onde ele estiver. Se sabemos que há pessoas nessa condição, fechar os olhos a elas é uma condição reprovável. Perfeito. A reparação que transforma mesmo, né? Exatamente. Bom. Maravilha, maravilha. E, assim, só mais um questionamento aqui. O tempo passa muito rápido mesmo, né? Então, assim, eu acho interessante quando a gente olha para a figura de Paulo, né? Então, você vê que a reparação que Paulo faz, né, é como se fosse um espírito completista, né? Ele completa a sua encarnação. E, às vezes, por ter conhecimento de tudo que ele fez, né? Antes, enquanto Saulo, talvez tenha sido a base, a força necessária, né, para ele poder reparar como ele reparou, né? Aí, tem uma passagem que eu acho interessante, que está no livro Paulo e Estevão, como você recomendou muito bem, que nós temos ali Paulo e Barnabé. Então, tem um momento ali que eles são assaltados, né, nas suas viagens, né? E aí eles ficam sem nada, e Barnabé fala assim, não, agora não tem jeito, nós estamos até sem os pergaminhos dos textos de Levi, então vamos voltar, né? Não tem como continuar, né? E Paulo não. E Paulo fala, não, nós vamos continuar. E tira do peito, né? O seu pergaminho reserva, né? Então, simbolizando que os ensinamentos do Cristo já estavam ali no seu sentimento, no seu coração, né? Então, dentro dessa passagem, é legal a gente perceber as separações de cada um, né? Então, assim, totalmente compreensível nós estarmos com Barnabé, realmente, eu dou conta disso só até aqui. Mas tem espírito, tem gente que consegue ir como Paulo. Então, para a gente não desanimar, né? Que quando a gente olha o exemplo de Paulo de Tarso, às vezes a gente pensa que nós vamos conseguir, nessa encarnação, realizar tudo o que ele realizou, né? E a gente perceber que a gente não vai conseguir, a gente pode desanimar, né? O que você acha, Max? Para a gente já caminhar aí para o nosso encerramento. Veja só, André, o tamanho do compromisso que nós temos, lá no íntimo, nós sabemos. Não precisamos fazer conforme ele fez, precisamos fazer o que nós, conforme nós mesmos percebemos que temos que fazer. É como aquele velho e tão bonito ditado: você foi plantado onde você foi plantado. Não precisa de você sair daí para você mudar, a não ser que o convite assim seja processado. Mas aí você tem que florescer, você tem que florir, você tem que frutificar. Quando você florir, você tem que espalhar o odor agradável da sua flor da vida. Você tem que dar o fruto agradável para os transeuntes que vão colhê-lo ao longo do caminho. Enfim, você tem que ser útil onde você está, fazendo o seu melhor. E tudo isso aos pouquinhos, porque a vida se constrói de detalhes. Vão somando os detalhes e vai te engrandecendo de tal forma que chegará um dia que grandes obras serão confiadas. Porque disse Jesus, quem não é fiel no pouco não pode ser fiel no muito. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Então não importa o tamanho do meu trabalho, importa que eu sinta que esse trabalho está sendo feito com o melhor da minha boa vontade. Isso é o ponto pacífico. Fora isso, cada um terá a encarnação certa em que será chamado para ser um Paulo também, viu? Nos treinos de Barnabé que um dia nós vamos ter a tarefa de Paulo, né? Tô brincando, lógico que Barnabé também realizou demais, né? Com certeza. Nos treinos de cada um de nós, o treino de André, no treino de Max, que um dia nós teremos a missão de Paulo.
né? Bom, Max, nosso tempo já está caminhando aqui para o final. Nesses últimos minutos aí, gostaria que você falasse, fizesse suas considerações finais, te agradecendo muito aí por esses momentos aí, e suas considerações finais aí. Qual que é o recado que você deixa para a gente, Max? Primeiro, obrigado a você, André, obrigado a Seical, obrigado a todos que estão conosco aqui, os que não puderam estar. E segundo, se eu pudesse deixar uma mensagem, comece a olhar seus irmãos como irmãos. Comece a olhar cada um ao seu lado, por mais que você não se simpatize, que você não conheça, comece a olhar como Jesus nos olhava. E aí nunca haverá crítica, julgamento, e nunca haverá, de nossa parte, nenhum movimento que não seja de estar com Ele como se a gente fosse Ele mesmo. Essa é a verdadeira razão da vida. Olhar o nosso próximo como se fôssemos Ele. Esse é o recado que eu deixo. Tentemos fazer esse esforço com todos que cruzem o nosso caminho. E aqueles que cruzam o nosso caminho mais de perto têm significações profundas que nós precisamos alcançar. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado pela atenção de todas e de todos. Max, muito obrigado. Obrigado a todos os amigos que nos acompanharam aqui pelo nosso canal. Essa fala vai ficar gravada aqui no nosso site, né, aqui na nossa plataforma. Aqui apareceu um comentário, só para a gente não deixar passar aqui um comentário aqui do Álvaro. Acho que, olha que legal, o Álvaro faz um comentário, mas a resposta está no que você falou mesmo, Max. Ele faz um comentário aqui, se possível, gostaria de um breve comentário de vocês sobre o caso da nossa cantora Vanusa, que desencarnou hoje, eu nem sabia. Olha só, uma artista que foi massacrada pela opinião pública por um lapso de memória. Eu acho que naquele episódio lá do hino nacional, né? Tem uma situação parecida assim. Então, como o Max falou aí, olhar para o outro, né? Ser caridoso, indulgente e compreensível, tolerante, né? Sem dúvida. Neste caminho aí, acho que a gente passa a parar de massacrar os outros, né? De julgar, né? E passa a ter empatia, né? Maravilha. Exatamente. Muito bom. E o próprio Álvaro complementa uma falta de caridade e respeito com o semelhante. Que a gente possa aprender realmente a ter a empatia necessária para com todos, né? Benevolência, indulgência e perdão. E a Janete também nos diz que realmente foi uma feliz abordagem. Então, agradecemos a todos pela presença. Se gostou do bate-papo, põe um joinha para cima. Se achou que foi mais ou menos, põe para baixo, não tem problema não. O importante é participar, o importante é comentar, o importante é estar em contato aí com essa doutrina tão maravilhosa. Então, na próxima quinta-feira nós teremos o bate-papo, que nós falaremos, o tema será falsos profetas. Então, conto com a presença de todos aí, quinta-feira às 19h30. Max, boa noite. Boa noite. Vamos para a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade de trabalho, pelo chamamento que nos encontra em todos os momentos de nossa jornada evolutiva, no intuito de nos convidar à felicidade plena do espírito imortal. Que tenhamos a força necessária e o discernimento adequado a melhor compreender tais chamados e buscar de forma consciente o nosso despertar e a transformação do ser. Em pensamento, em sentimento e em ação. O que pedimos é força. Muito obrigado.